Gravando. Palavras seladas voltam, né? Hoje, dia 16. Bater em algumas teclas que já foi batido, né? Pode dizer, já foram batidos. Complicado, né? Você ficar pensando em falar correto. Mas já foi batido, né? Eu que bati, né? O sujeito é eu. O sujeito é simples. Não tem mais outra pessoa que esse sujeito composto, seria nosso. Nós batemos. Então é a tecla. Nós batemos nas teclas. Já foram batidas. Já foi batidas nas teclas. Só para consertar o português. É muitos assuntos que são importantíssimos. Tá, a palavra selada está com 116 áudios. Vai chegar a 3.000 áudios, revelando e expondo todos os segredos, né? Às vezes a pessoa está do outro lado do mundo, outro país, outra cultura, outra raiz, né? Outra cognição, acha que os segredos delas não serão revelados, vão ser revelados sim. Os segredos é que não olha para pessoas, não olha para país, não olha para o nome de ninguém. Palavras seladas olha para o fundamento de coisas que aconteceram, de coisas que está acontecendo e de coisas que vão acontecer. Essa aí é a meta de palavras seladas, né? Deixar sempre claro. Palavras seladas vem deixando sempre claro que não é consciente, não está dentro da consciência das pessoas. Não está dentro da consciência das pessoas. Não está dentro da consciência nem dos religiosos. Né? Muitos religiosos não se dão conta dessa realidade. Palavras seladas vem colocar em cima da bandeja, vem colocar em evidência, vem colocar em pauta, vem bater de novo nessa tecla. A existência de dois espíritos. Se fosse um espírito só, não existiria guerra entre o bem e o mal. Um espírito só é lá no céu. Lá, o Espírito de Deus reina, o Espírito Santo reina, o Espírito do Senhor Jesus reina, é um espírito só, é o mesmo espírito. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crê que, pelo menos por causa das mesmas obras. É isso aí, palavras seladas. Vem chacoalhar esse ponto novamente. Vem sacudir. Eu mesmo. Debaixo do poder de que espírito que eu estou? Qual é o espírito que está me controlando? O espírito que foi expulso da glória de Deus? O espírito que começou a reinar na terra? Depois que Adão caiu? Depois da queda do homem? O homem, depois que ocorreu sua queda, até aquele momento ele era o homem, a criação de Deus. Depois da sua queda, depois que ele cometeu uma desobediência, é a queda. A desobediência, como é possível um coração tomado por um poder supremo
Coração tomado por um amor supremo de Deus. Desobedecer uma ordem de si próprio. A ordem está dentro do coração. A ordem. Como pôde o homem subverter a ordem divina? Como pôde desobedecer a Deus? Então isso tudo significa a sua queda. E a sua queda é o que tem de pior. Porque o homem caiu e está caído. Não. Ele caiu, ele morre. Senhor Jesus, tenha misericórdia. Enquanto ele era o homem, ele não tinha virado um ser humano. Ele passou ao poder do outro espírito. A mente do homem passou a ser controlada pelo outro espírito, pelo espírito da desobediência. Eu já discuti esse ponto, outra tecla que eu coloco, elas se encontram aí. O homem era um nenê, como é que ele caiu no Éden? O homem era uma criança, como é que ele caiu na desobediência? Se ele não tinha maturidade, não tinha experiência com emoções, não tinha, né? A gente fala, ele não tinha o juízo formado. Ele estava em formação, estava sendo gerado. O tempo passa muito rápido. Então, não foi o homem que caiu, mas como as coisas de Deus, ali de Deus são assim, ele não tem o culpado por inocente. E para Deus, tudo é espírito. O que importa é o espírito. Depois que o espírito se instalou na mente de Adão, já não era mais Adão, mas o coração, Deus não deixou. Deus não deixou o coração, o que ele chama de alma, são os verdadeiros sentimentos humanos. Batendo nessa tecla, voltando a bater nessa mesma tecla, são dois espíritos. Quando eu sou chamado para a graça do Senhor Jesus Cristo, eu saio das garras do outro espírito. Ele é removido, é deletado. Deus não destrói nada. Eu não sou formatado, reinstalado, nada. Ele simplesmente é removido. E as informações da minha identidade são salvaguardadas no outro espírito. As emoções sadias. Eu inicio um novo caminho, uma nova caminhada. Debaixo da graça. Então, para que todos entendam as próximas revelações que virão, para que todos tenham clareza de conhecimento, ainda vou voltar a bater nessa tecla. São dois espíritos. Um é o espírito mundano, o espírito do egocentrismo, onde existe o orgulho, o egoísmo, onde o homem não é mais homem, é um ser humano. Quando ele era o homem sendo gerado por Deus, não havia nele o orgulho, havia nele o sentimento de Deus, que Deus entrou em forma de espírito no coração dele.
E através do sentimento dele poderosíssimo, ele ia gerar Adão. Continuou na guerra, né? O Senhor não abandonou a guerra até que ele gerou seu Filho, Jesus Cristo. Foi gerando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É Deus, né? Arrebenta tudo e Deus vai consertar tudo que foi arrebentado, né? Porque ele é criador, não é destruidor. Se ele fosse arrebentar, pobre de nós, né? Pobre de nós. Então, para ficar claro, a existência de dois Espíritos. O Senhor Jesus veio na terra trazer o Espírito Santo. O Espírito Santo pousou sobre ele. Ah, mas como assim? Pousou sobre ele. Ele não veio trazer o Espírito Santo? Não, ele veio com o Espírito dele. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É o Espírito do Senhor Jesus. Aí ele recebeu de Deus, no batismo, o Espírito Santo. Para que todos entendam que são dois Espíritos. Quem não passar por este processo, quem não passou por esse processo de arrependimento, eu me arrependo de praticar o egocentrismo que eu estou praticando. Vou caminhar na graça do Senhor Jesus e não obedecer e não se batizar. A palavra é clara. Quem não se batizar já está condenado. Aquele que queira se batizar será salvo. Por quê? No tempo eu gravo só 15 minutos. Por quê? Aquele que quer se batizar. Por quê? Porque o batismo é o sepultamento, onde Deus remove o espírito do mundo e dá a nova veste, o Espírito Santo. É por isso. Então, aquele que não, quem crer e obedecer, se batizar, será salvo. Porém, quem não crer já está condenado. Por quê? Ora, como é que, se Deus não removeu de mim o Espírito, não terminou a obra dele? Estou sendo atacado. Se o Senhor não removeu o Espírito, né? Não continuou gerando a obra dele. Ele não assumiu o controle da minha mente, do meu coração, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, do meu espírito. Ele não assumiu o controle, é outro espírito ainda. Então, se eu não for batizado, se eu não me batizar, eu já estou condenado. Está dando 15 minutos, estou respeitando os 15 minutos. Para vocês entenderem, eu volto para essa tecla. Quem se batizar será salvo. E o que não se batizar já está condenado. Eu volto a bater nessas teclas do porquê, né? Quem se batiza recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito do Senhor Jesus. E quem não se batiza permanece no espírito do pecado. Próxima gravação.